Boa noite, amada igreja. Saudamos a todos em nome do Senhor Jesus. São todos bem-vindos. Estamos devagarinho, passo a passo, com todos os cuidados. Estamos retornando. Se alguém estiver visitando a igreja, é muito bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. E estamos, então, retornando a esse novo normal que estão dizendo, né? E vamos estar cercados de todos os cuidados, daquela etiqueta respiratória que a doutora Marília nos explicou aqui, bem no comecinho da pandemia. E são determinados costumes que nós vamos ter que incorporar nos nossos hábitos daqui e para frente. No entanto, vamos estar nos esforçando em oração pela igreja, por aqueles que se desgarraram. Há muitas pessoas que se esfriaram na fé, porque uma brasa fora do braseiro esfria rapidamente. Então, esta pandemia trouxe uma grave ameaça à igreja como comunidade espiritual. Por essa razão, nós precisamos estar orando por aqueles que estão desanimados, deprimidos, enfermos. Precisamos orar pelos idosos. Nós temos idosos aqui na igreja que amam a casa de Deus e que eles estão ausentes por causa desta pandemia. Mas, gradualmente, com toda segurança, nós estamos voltando às atividades. Por exemplo, voltamos à reunião de oração das terças-feiras às 7 da manhã. Nós estamos orando aqui, dentro do templo, com bastante espaçamento. Então, aqueles que quiserem participar são bem-vindos. Estava eu e a Iveta orando na sala de oração. Os cultos aqui na igreja são precedidos por uma hora de oração. E eu creio que aquilo que acontece aqui é fruto daquilo que acontece em oração. E aí estava eu e a minha esposa orando. Fiquei muito feliz quando vi a Roseli entrar. Nós estávamos acabando de orar pelos intercessores, pelas pessoas que oram. Essa igreja é o que ela alcançou o que ela alcançou em 36 anos de ministério, por causa de mulheres e de homens que oram, que intercedem. Eu creio firmemente nisso, que não é por causa do conhecimento bíblico, por causa da eloquência dos pregadores, não é. As bênçãos nos alcançam por meio da oração, especialmente da oração intercessória. Então, vamos estar retomando o espírito de oração, o espírito de súplicas e de intercessão pelo nosso povo, pela nossa cidade, pela nossa nação. A necessidade é grande, a necessidade é urgente. Nós estamos vivendo no limiar da segunda vinda do Senhor Jesus. Mais do que nunca, a igreja precisa se levantar em oração. Amém? E a propósito disso, nós gostaríamos de fazer uma oração pela nossa cidade. Amanhã é o aniversário de Presidente Prudente. Eu não sei quantos aqui são prudentinos, mas eu e o pastor Nê
somos prudentinos. Nós amamos esta terra. Deus nos enviou para Presidente Prudente. Você que não é prudentino, mas que fixou residência em Presidente Prudente, e se você é um filho de Deus, tenha certeza de que Deus te enviou para esta terra, para que você faça diferença aqui. Amém? Então vamos orar. Vamos ficar de pé um pouquinho e vamos orar pela nossa cidade. Pai, nós te adoramos nesta noite. Nos alegramos em estarmos aqui de volta, ainda que em um número reduzido de pessoas, mas estamos aqui para orarmos juntos, para entrarmos em concordância, para entrarmos em aliança por meio da oração em favor de Presidente Prudente. Senhor amado, que esta cidade seja entregue em tuas mãos pelo teu povo, através do sacerdócio da oração, da intercessão profética. Senhor, que os portões do reino das trevas sejam fechados nesta cidade, um após o outro. Senhor, que tu envies os teus anjos com espadas desembainhadas para socorro desta cidade que nós amamos. Ó Deus, abençoa as portas espirituais do céu nesta cidade, as igrejas que temem o teu nome, que anunciam o evangelho do Senhor Jesus Cristo, sejam abençoadas com um avivamento espiritual, Senhor, que tu estejas espalhando nesta cidade fome, mas não fome de comida, fome da tua palavra. Espalha, Senhor, sede do Espírito Santo nesta cidade, Pai amado, e que as igrejas estejam prontas para receber os perdidos, para dar a eles a razão da nossa esperança. Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Querido Deus, nós queremos abençoar as autoridades desta cidade, do poder executivo, legislativo e judiciário. Sejam homens e mulheres que tenham o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Senhor, guarda-nos de sermos governados por tolos. Senhor, queremos ser governados por homens que temem o teu nome. Por esta razão, Senhor, nós intercedemos pelas autoridades desta cidade, as autoridades civis e também as autoridades religiosas, ó Pai. Em nome de Jesus, que estes homens e mulheres sejam instrumentos da tua paz, da tua palavra, para trazer sobre esta cidade um estado de ordem, um estado de decência, de prosperidade, Senhor, a fim de que Prudente seja um exemplo de boas obras no Oeste Paulista e em todo o Brasil. Pai, estende as tuas mãos sobre esta terra, tem misericórdia deste povo. Senhor, dobra o poder desta pandemia nesta cidade. Ensina aos prudentinos,
prudência, educação, cuidados, para que este mal não se espalhe nesta cidade. Nós te pedimos, no santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Pastor Nê vai compartilhar conosco o recado de Deus, de sua palavra. Amém. Amém, obrigado, pastor. Aleluia. Bom, é minha. O Deus da Bíblia, o nosso Deus, ele não muda, nele não há mudança nem sombra de variação. A pandemia pode mudar Deus? Não mudou. Na Bíblia teve pandemia pior do que essa, e não mudou Deus, pelo contrário, Deus continuou o mesmo. No tempo do rei Davi, teve uma pandemia que morreram 70 mil pessoas mortas em 3 dias, num país de aproximadamente 15 milhões. Faça a conta da proporção, né? 70 mil mortos em 3 dias. E tudo, Deus continua o mesmo. E louvado seja Deus. Eu queria refletir com os irmãos hoje aqui em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 1. O apóstolo Paulo, que escreveu esta carta a Timóteo, ele estava já prestes a partir, a morrer, preso, na guilhotina ele morreria. E todas as vezes quando alguém está perto de morrer, ele dá os recados mais sérios e profundos para os seus amados, como Jesus fez com seus discípulos, antes de partir. Ele disse: ide por todo mundo, fazei discípulos, pregai o evangelho, né? Agora o apóstolo Paulo, antes de partir aqui, diz assim para Timóteo, presbítero, pastor: capítulo 4, diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Muito sério essa expressão de Paulo, uma espécie de um juramento coletivo, como um pacto. Conjuro-te, dizendo a Timóteo, algo intenso, muito forte. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Olha lá, Timóteo, estamos diante de Deus. Isso aqui é do sumo interesse de Deus, né? Pela sua manifestação e pelo seu reino. Versículo 2 agora, aqui que é o que eu quero. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio, suporta as aflições, faze o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Pai, essa é a tua palavra, e ela fala conosco também agora, porque ela está contida na nova aliança, é uma palavra viva para nós. Nós te damos graças, porque o que o Senhor falou para Timóteo, o Senhor está falando hoje para nós. Somos reis e sacerdotes, ministros do Senhor, nos colocamos na tua presença. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus, não é? Então, ele diz: prega a palavra, prega a palavra.
prega o evangelho, prega a palavra, insista, chama atenção, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não importa se é oportuno, se é não dá tempo de achar a condição oportuna para se pregar, ou não, insista, dá veemência, seja intenso, quer seja oportuno, quer não, Timóteo. Pedro, quer seja oportuno, quer não, prega a palavra. Prega a palavra. Tenha na sua mente, irmãos, que pregar a palavra é obedecer ao mandamento do Senhor, é anunciar a Cristo as boas novas de salvação, é anunciar que Ele vive, que Ele reina, e Ele fez diferença na minha vida, pode fazer na sua. Essa é a verdade. Se somos salvos, somos lavados pelo sangue do Cordeiro, não é só para nós, agora queremos instar com os outros, sendo oportuno ou não, queremos anunciar. Amados, eu já vi alguns pregadores que parecem um pouco loucos, mas eles estão obedecendo isso aqui, quer seja oportuno, quer não. Passa na rua assim, Jesus te abençoe, Ele quer te salvar. Mas esse cara é louco, está falando o quê? Nas praças, nas ruas, em lugares públicos. Eu não sei, irmãos. Tinha um irmão que vinha aqui, que ele soprava assim, o Nico, né? Quem lembra do Nico? Acho que era Nico, né, pastor? Ele assobiava no culto e dava glória a Deus e falava, vou morar no céu, quero me internar no céu. Parecia louco. Mas, irmãos, santa loucura. A própria palavra diz em 1 Coríntios capítulo 1 e 2, e 2 Coríntios também, que o evangelho é loucura. O evangelho é loucura. Eu, antes de conhecer a Jesus e ser impactado pelo Espírito Santo, eu achava realmente esse negócio de evangelho, pregar o evangelho, uma loucura. Loucura, não faz sentido. Se o Espírito Santo não agir, não faz sentido. Mas quem sabe a hora que o Espírito Santo vai agir e tocar aquela pessoa? Deus é que sabe. A nós cabe pregar, evangelizar, falar das boas novas de salvação. Aliás, o mundo está cheio de más notícias. Nós precisamos contrabalancear com a boa notícia. A única boa notícia real é que Jesus veio em carne, morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto aos céus e vive eternamente, e concedeu dons aos homens, rogou ao Espírito Santo que não nos deixasse órfãos, e Ele voltou e está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, nos guiando sempre à verdade, à luz, nos guiando sempre a Jesus, o noivo da igreja. Esse é o evangelho. Prega isso, prega a palavra. Bom, quer seja oportuno, quer não, corrige, use a palavra para corrigir os caminhos tortuosos dos homens, dos que estão próximos de você. A palavra instrui para corrigir a direção dos caminhos, porque a Bíblia diz em Provérbios, há caminhos que para os homens parecem ser bons, mas o fim deles são os caminhos de morte, e a maioria das pessoas da humanidade, inclusive pessoas próximas nossas, estão andando em caminhos de morte, e é necessário pregar a palavra para corrigir o caminho, antes que caiam no abismo. Amém? Você está feliz que as pessoas que estão perto de você estão indo no caminho errado que dá na morte? Precisamos corrigir. Corrige então, prega a palavra, repreende, está andando torto, está andando errado, repreende, alerta, adverte. Espera aí, não é assim não, você está caminhando errado, o fim vai ser péssimo, eu te repreendo. Está dito aqui, nós somos cheios de não me toques e não me reles, de respeitos humanos.
A Bíblia diz que não devemos ter respeitos humanos, porque o homem, até por um bocado de pão, ele vai prevaricar, ele vai pecar, ele vai se desviar. Não podemos ter respeitos humanos. Que adianta ter respeito humano e ver a pessoa indo para o abismo, para o inferno? Que vale esse respeito? Precisamos ter amor e compaixão pelos perdidos. Isso que precisamos. Por isso que devemos pregar o Evangelho. Exorta, diz o texto aqui, encoraja. Eia, vamos, avante, há um caminho a trilhar. Eu te ajudo, eu te dou a mão. Vamos para a igreja, vamos para a célula, vamos andar com Jesus. Eia, vamos. Esse é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho, e ninguém vem ao Pai, senão por mim, ele disse. Não há um caminho alternativo. É mentira que todos os caminhos levam a Roma. Isso é mentira. Há um caminho que leva a Jesus, leva a Nova Jerusalém. Não é a Roma não, e nem Jerusalém da terra, a Nova Jerusalém, aquela que desce do céu, Apocalipse 21. Então exorta com toda longanimidade e doutrina, com toda longanimidade, com paciência e doutrina, e ensino saudável. Ensino saudável. Para ensinar precisa aprender. Então aprenda com a palavra de Deus. Bom, amados, o texto continua aqui, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Amados, a razão porque tem tanta denominação, tanta maneira, tanta visão diferente, é porque as pessoas estão se cercando das suas cobiças e das suas conveniências. O evangelho puro é igual em todo lugar. O evangelho verdadeiro é igual em todo lugar. Porque se houver um evangelho alternativo, é mentira. Concordam ou não? Se tem um evangelho alternativo, ele é mentira, ele é falso. Muitas coisas, interpretações bíblicas podem ser um pouco diferentes, mas a essência não. A essência do evangelho não muda. Jesus é único, não tem outro. Só a cruz é o caminho para a verdade, a vida. Aquele Cristo que morreu na cruz, só Ele pode dar. Então muitos buscam as alternativas, por isso levanta-se denominações de todo tipo. Essa aqui é de um jeito, aquela ali aceita aquilo, a outra não aceita aquilo. Então nós precisamos de um ensino saudável, a doutrina dos apóstolos, não é? Ele sente coceiras nos ouvidos, né? E recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Amados, isso é o que tem, mas eu não quero me deter nisso. Eu quero que os irmãos virem a Bíblia para o livro de Evangelho de São Marcos, segundo Marcos, não é? Em seguida, nesse texto de 2 Timóteo aqui, Paulo fala, né? Acabei a carreira, guardei a fé e tal, já está preparada a coroa, enfim. Mas agora em Marcos, nós vamos ver que evangelho, que pregação é essa? A Bíblia, ela nos ensina exatamente, ela nos dá o modelo claro. Eu quero dizer para os irmãos que Deus não mudou, e a pregação do evangelho continua a mesma. Os homens mudaram, os homens se corromperam mais, querem coisas modernas, entre aspas, coisas mais facilitadas, mais acessíveis ao comodismo, mas Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem. O mesmo evangelho que te salvou, é o evangelho que salva o teu filho e teu neto. Não muda. Amém? A mesma palavra que te tocou, toca os jovens hoje, os adolescentes, a mesma palavra. Porque ele disse, eu não mudo. Nele não há mudança nem sombra de variação. Então, Evangelho segundo São Marcos,
1:1. Vamos ver a pregação. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto pregando. Primeira pregação que nós podemos observar aqui, João Batista. Qual a pregação dele? Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Eis que o machado está posto à raiz da árvore. Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Eu vos batizo com água, mas depois de mim vem aquele que não sou digno de, abaixando-me, desatar as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa é a pregação de João Batista, na sua mais pura essência. Nós podemos usar essa pregação? Sim, claro. Arrependei-vos. Muda de atitude. Toma uma decisão na vida. Não seja passivo. Não seja dormente. Não seja apático. Não seja neutro, porque não existe essa neutralidade. Toma uma atitude, porque você vive no vale da decisão. Então, arrependei-vos. Arrependei-vos. E continua o texto aqui. No versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Pregando o quê? O Evangelho, repete comigo, o Evangelho de Deus. Dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Qual a pregação de Jesus? É chegado o reino. Ele é o Rei dos Reis. Então Jesus, qual foi a pregação de Jesus? É chegado a vós o reino. Nós podemos usar essa pregação? Sim, prega isso. Anuncia o governo, o reino de Deus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Amados, com essas coisas que têm acontecido, de pandemia, governo isso, OMS, tal, nós estamos esquecendo que Ele é o Rei dos Reis, que Ele está acima de tudo isso. Nós estamos passivamente nos submetendo às autoridades, que muitas vezes estão prejudicando a igreja, frontalmente atacando a igreja. E a Bíblia não nos autoriza a aceitar quando as autoridades atacam a igreja. Porque Pedro, quando foi confrontado pelos homens da lei, ele disse: melhor antes obedecer a Deus do que aos homens. Se é para calar a tua boca, para você não evangelizar, você vai ter que dizer: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Mesmo que custe a sua morte. Porque Apocalipse capítulo 12 diz: e não amaram as suas vidas até a morte. Pregar o evangelho em sua condição extrema pode levar ao martírio. É esse o evangelho que Jesus ensina. Muitos passaram por isso na Bíblia. Esse que começamos a falar, Paulo, passou por isso. Pedro também, e muitos outros, e até hoje. Milhares e milhares de cristãos que estão pregando o evangelho, estão morrendo por causa do evangelho. Mas quem quiser guardar a sua vida, perdê-la-á. E quem, por amor de mim, perder a sua vida, ganhá-la-á. Esse é o evangelho. Você tem pregado dessa forma? Ou você tem dado um ensino comedido, no tempo certinho? Você não fala fora de hora, você fala tudo certinho, tudo técnico, bonitinho, na permissão do governo e do Estado. É assim que você faz, ou você tem uma chama no seu coração ardendo para pregar o evangelho?
Eu conheço pessoas que eu admiro, poderia dizer que tem uma santa inveja, que tem uma facilidade para encontrar qualquer pessoa e já sai falando do Evangelho. Eu estou aprendendo, eu estou melhorando, mas eu quero mais. Eu quero encontrar as pessoas e que a palavra nos meus lábios seja irresistível às pessoas. E elas se dobrem, não pela minha muita sabedoria, que não é, mas pela convicção, pela veemência, pela intensidade, pela obediência à palavra de Deus. Porque ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Ide por todo mundo, fazei discípulos. Prega. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Amados, já está condenado. Não tem nada a perder, prega. Se ele não aceitar, continua condenado. Mas se de repente ele aceitar, como você um dia aceitou, como você um dia recebeu a palavra, essa palavra louca, essa palavra que não faz sentido, de repente ela fez sentido no seu coração, porque o poder do Espírito Santo agiu e moveu a tua vida. Foi contra aquelas coisas que você acreditava, aquelas besteiras que acreditávamos, e de repente aquilo fez sentido e entrou gostoso no seu coração, e você tomou uma atitude e falou: eis-me aqui, Senhor. Então prega, não importa a situação, prega. Enche a igreja, não porque você quer ver uma igreja cheia, mas porque é necessário pregar o Evangelho. Pessoas estão perdidas, estão condenadas. Enche a tua célula, multiplica a tua célula. Oh, mas estamos na pandemia, não pode ter célula. Bela coisa maligna do diabo. É necessário comunhão, é necessário pregar o Evangelho, e nós não podemos. Estamos com máscara na boca, só falta pôr um esparadrapo na boca, não é? Vocês não veem, irmãos, que isso é maligno? E nós estamos todos aceitando passivamente. Eu respeito e tomo todo cuidado por uma questão de educação cristã. E olha, nós precisamos aprender com a pandemia, sim, a ficar mais educados. Precisamos. Por exemplo, ninguém controla crianças mais. Não pode corrigir, não pode bater, não pode dar varadinha, não pode educar. A criança faz o que quer. Então não pode ir para a escola, porque eles vão se agarrar, eles vão brincar, eles vão isso. Ninguém segura as crianças. Espera aí, nós precisamos aprender a educar as crianças. Porque pode vir outra pandemia e as crianças vão ficar sem escola. E nós vamos ficar mascarados de novo. Amados, precisamos aprender a educar as crianças. Aqui na igreja, antigamente, as crianças faziam fila aqui na frente, nos seus carrinhos, cada uma no seu. Ora, se estivesse na pandemia agora, elas poderiam vir tranquilas, porque estão todas nos seus carrinhos, estão todas sob controle. Criança é bom, brinca, tem liberdade, aleluia, mas tem hora para tudo. E se tem pandemia, não é lei e governadores que vão fazer proibições e impedir as coisas de acontecer. É a nossa educação que vai determinar, os nossos cuidados é que vão determinar as atitudes de proteção ou não. Entende, irmãos? Nós precisamos mudar esse paradigma, porque um governo ímpio dá ordens e nós nos submetemos, se nós temos princípios melhores. Embora a Bíblia uma vez diz para nos submetermos às autoridades, mas como está acontecendo agora, nós precisamos virar o jogo. Nós temos princípios de educação, de boas maneiras, para ensinar para os governantes, e não para eles virem dar ordem para nós e fechar a igreja, e fechar as escolas. Será que você está entendendo o que eu quero dizer? É hora de aprendermos. Será que não podemos aprender? Será que o Espírito Santo não nos ensina? Será que nossas criancinhas hoje não podem aprender? Elas são subjugadas e dominadas pela internet, e nós temos que aceitar isso. É isso mesmo. Então elas estão entregues. O que vamos fazer, amados? Vamos fechar a porta, vamos ir para o mato aí, esperar Jesus voltar. Não, irmãos, nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós estamos aqui para mudar esse mundo.
Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então isso é apenas um parênteses, não é? Então Jesus está aqui dizendo, venha, é chegado o reino. E qual é o pacote do reino? Simples. É o evangelho que temos que pregar. Os perdidos são salvos. Os enfermos são curados. E os endemoniados são libertos. Amém? O Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu. Isaías 61. Para o quê? Para pregar boas novas aos quebrantados. Libertação aos endemoniados. Cura aos enfermos. E olha aqui o capítulo 1 de Marcos. Presta atenção. Diz assim, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos. Prega, arrepende. Muda. Ah, mas eu sou maconheiro. Muda. Ah, mas eu sou prostituta. Muda. Ah, mas eu sou gay. Muda. Ah, mas eu sou ladrão. Muda. Transforma. Se arrepende. E muitos, insuflados assim, na sua vanglória, no seu orgulho, se acham justos. Transforma, muda. Hipócrita, como os fariseus. Hipócrita. Por trás disso há um sepulcro caiado. Sou religioso, já tenho meu Deus, já tenho minha religião. Transforma, muda, sai dessa miséria. Compra colírio para que unjas os teus olhos e veja. Compre vestes brancas para que te vistas. Eu, Senhor, corrijo e disciplino a todos quanto amo. Aleluia, eu quero intimidade, eu não quero distância, disse o Senhor, né? Ele quer cear conosco. E aí Jesus chega e prega de novo. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Olha o que diz aqui no Marcos 1. Grande pregação. De versículo 16. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ele chamou aqueles homens. Outra vez ele encontra um tal de Mateus e prega mais curto ainda. Aqui ele disse, vinde após mim. E para Mateus ele simplesmente chega, segue-me. E Mateus seguiu. Segue-me. Você já ouviu essa pregação? Você obedeceria? Como é que Mateus obedeceu? Como é que Pedro e João aqui, André, obedeceram? Jesus disse, vinde após mim, segue-me. Não ficou falando, olha, você vai para a classe de integração, você tem que entender isso, tem que entender aquilo, tem que fazer 32 aulas de doutrina, você tem que aprender isso, você tem que saber ir para o batismo. Amado, Jesus chegava e simplesmente, arrepende-te, muda. Ah, mas tem água aqui para ser batizado, o que impede? Nada impede, se crês de todo o coração. Disse Felipe ao eunuco da corte de Candace, nada impede, então batiza. Aleluia. Esse é o evangelho, prega a palavra, amados. Não complica. Eles deixaram imediatamente suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Aleluia. E logo chamou-os, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, e seguiram após Jesus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade. Da onde vem a autoridade de Jesus? Da onde? Do Pai. Da onde vem a nossa autoridade? Jesus disse, eis que vos dou autoridade. Ide. Eis que vos dou autoridade. Ele nos deu. Você já tem autoridade. Prega a palavra. E não como os escribas, que eram hipócritas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo,
Quem? Um homem endemoniado, né? Já apareceu, o qual bradou, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos prender? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Amados, precisamos pregar o evangelho aqui. Aqui é lugar de vir endemoniado. E em nome de Jesus, sai. Pode cair espumando. Quantas vezes isso aconteceu aqui? Não é? E é bom que isso aconteça, sabe por quê? Porque quando não tem endemoniado, está todo mundo bonitinho, bem arrumadinho. Agora, quando aparece endemoniado, todo mundo é provado. Se está buscando a Deus, se está lendo a Bíblia, se está orando, se está consagrado, se não está vendo porcaria na internet, se não está assistindo filme vagabundo, se não está tendo atitudes estranhas, se não está cobiçando a mulher do próximo. Porque se o endemoniado chegar e você estiver mal, você vai se lascar. Agora, se o endemoniado chega, prova a igreja. Se vem um endemoniado hoje aqui, no domingo que vem está todo mundo aqui, enche a igreja e está todo mundo santificado, está todo mundo consagrado. Ninguém foi ver lixo, ninguém continuou naquelas práticas estranhas. Está entendendo o que eu estou falando? É ou não é isso aí? Então não tem endemoniado, está todo mundo de boa, não é? Está todo mundo de boa, todo mundo tranquilo. Nada a ver, pastor. Tomar uma cervejinha ali na esquina com os irmãos, não tem problema nenhum, né? Vai nessa. Vai lá. Vai ficar na internet lá babando. Na hora que chegar o endemoniado, você vai levar um couro do endemoniado. Ele gosta de pegar gente assim. E é bom que... Então, com Jesus foi assim. Na Bíblia foi assim. O endemoniado aparecia: expulsai demônios, curai enfermos. Tem misericórdia, porque as pessoas estão escravizadas pelo demônio. E se nós que somos libertos do diabo, praticamos obras que nos escravizam, que nos enlaçam, que libertação que nós vamos promover para os perdidos, que estão tomados pelo engodo do diabo? Versículo 26, então o espírito imundo, agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Amém? Saiu dele, não importa, pode bradar, pode gritar, sai! Em nome de Jesus. E o que mais? 27, todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que venha a ser isto, uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus. Então correrá célere a fama da Igreja Nova Jerusalém, dos irmãos da Igreja Nova Jerusalém, e todos virão ver o que está acontecendo ali. Que a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que servem ao Senhor. Amém? Por todas as direções e circunvizinhanças vinham pessoas, e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava acamada e com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou. Curai os enfermos. Mas é só uma gripinha. A mãe de Pedro, né? É só uma gripinha. Pegou pela mão e a febre a deixou. Amados, prega o evangelho para a salvação dos perdidos, curai os enfermos, expulsai os demônios. Puro e simples. Amém? Passando ela a servi-los. 32 agora. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos. Trouxeram a Jesus uns 3 enfermos e endemoniados, né? É isso que está escrito aqui, né? Uns 3. Todos enfermos e endemoniados. Todos. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, e não lhes permitindo que falassem, porque sabiam
quem ele era. Amados, tem outros textos que diz que ele curou todos. Aqui ele curou muitos, mas tem texto que diz que ele curou todos. Esse é o Evangelho. Quem vem a Jesus tem solução dos seus problemas. Se abrir e crer de todo o coração, vai ter solução dos seus problemas. Em nome de Jesus. E olha, foi além. Era alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Versículo 36, procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Verso 37, tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isto é que eu vim. Qual foi a pregação de Jesus? O reino é chegado, arrependei-vos. Então, se arrependeu, está endemoniado, sai, expulsa o demônio, está doente, seja curado em nome de Jesus. Essa é a pregação de Jesus. Você viu alguma vez Jesus pregando doutrinas complexas? Não, ele era o Senhor. Ele pregava nas sinagogas, expelia os demônios. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Olha aqui, Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo, fazendo-lhe então veemente advertência. Logo o despediu e lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Amados, Jesus até falou, cumpre a lei. Você foi curado da lepra, então vai. Existe a lei da lepra, Levítico capítulo 14, a lei da lepra. Então vai, apresenta-te ao sacerdote e oferece a oferta para testemunho, Outra coisa, Jesus foi também para o deserto, aqui nesse mesmo capítulo. Ele foi para o deserto para ser tentado. E ali ele pregou para o diabo. E ele pregou usando a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O Pai também pregou, quando Jesus foi batizado, o céu se abriu, foi vista uma pomba, e ouviu-se uma voz dizendo, esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. A pregação de Deus, para que nós pudéssemos ouvir. Várias vezes isso é citado na Bíblia, Deus ama o seu filho, e entregou a obra da redenção das nossas vidas nas mãos dele, e ele sempre está dizendo, esse é meu filho amado. Lá no Monte Tabor ele disse, esse é meu filho amado em quem tenho prazer, escutai-o, ouve o que ele diz. Então quando você for pregar, use esses recursos aqui da Bíblia, e não fica por aí, irmãos, continua, aleluia. Isaías 61 diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para quê? Pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados. O que é isso? Prega a salvação, curar enfermos, expulsar demônios. É isso. Jesus estava obedecendo a profecia, era o cumprimento da profecia. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Precisamos vingar toda a desobediência de Satanás, quando se cumpre em nós a obediência de Cristo. Quando imitamos a Cristo, nós estamos vingando toda a rebelião de Satanás. Quando você obedece Jesus,
Quando você obedece a palavra, há uma vingança em ação, em curso, para que Satanás fique constrangido, envergonhado, que ele fez o que era da natureza dele, mas nós não vamos fazer o que é da natureza dele, nós vamos fazer aquilo que é da natureza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos imagem e semelhança do Deus vivo, então vamos refletir a glória dele e não a do diabo. Então vingança, sim, vingança. O diabo rouba, nós damos. O diabo mente, nós falamos a verdade. O dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram. 3. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia. Vocês poderiam ler todo o capítulo 61, 62 de Isaías, que vai falar muito forte sobre isso com você. E não parou aí, prega a palavra, prega a palavra. Atos, como é que os discípulos pregaram o livro de Atos? Aleluias. Começou eles sendo cheios do Espírito Santo, Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito Santo, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto na Judéia quanto em Samaria, Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Amém. E logo no capítulo 2, eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, e Deus usou até isso, porque existiam estrangeiros ali, começaram a ouvir a palavra de Deus na língua deles. E aí Pedro chega e fala, não, isso aqui é o cumprimento da palavra de Deus dita a Joel, do profeta Joel, que eles seriam cheios do Espírito Santo e passariam a falar em novas línguas. Aleluia, e o evangelho foi se espalhando, e Pedro pregou, e se converteram, e chegou o número dos convertidos a quase 3.000, e depois pregou de novo, mais 3.000, e Pedro entrou no templo, lá na porta formosa do templo, e tinha um paralítico, rogando uma esmola, e Pedro olha para ele, Pedro e João, e olha, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Que esmola, que nada, levanta e anda, e vai ganhar seu pão, meu filho. Pregou o evangelho, e deu uma confusão, muitos falaram como, mas, amados, aí chegamos em Estevão, quando Estevão pregou, cheio do Espírito Santo, pregou a palavra longamente para os escribas, fariseus, eles se enfureceram, porque eles foram convencidos pela palavra, a palavra foi irresistível, mas eles não aguentaram, eles se enfureceram e foram para matar Estevão, e mataram Estevão, e as vestes de Estevão colocaram aos pés de um homem, chamado Saulo, que era perseguidor da igreja, um assassino, um homem cheio de sabedoria, inteligência, romano, grego, judeu, criado aos pés de Gamaliel, matando os judeus, por causa do evangelho, que ele já sabia que era a verdade, mas ele não aceitava, coração endurecido, até que Jesus encontrou com ele no caminho de Damasco, e ele diz, quem é Senhor? E aí Deus transforma o nome dele de Saulo, o grande Saulo, em Paulo, que quer dizer o pequeno, e Deus transformou um homem, talvez o pior dos homens daquela época. Deus pode transformar o pior dos homens dessa época. Se você pensa em alguém, não fale, mas Deus pode transformar esse bandido aí, essa vagabunda, Deus pode transformar. Se ele transformou Saulo, e Saulo foi pregar o evangelho, e foi Paulo que estava falando aqui a Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, aleluia, e esse evangelho transcende, essa pregação transcende, e lá no Apocalipse capítulo 12, diz, agora veio, o diabo foi preso em cadeias, foi derrotado, depois ele abanar bastante seu rabinho, como ele está fazendo hoje, e ainda vai fazer bastante, mas no final ele vai ser derrotado, aleluia, nós não temos o que temer.
Está chegando aí a guerra de Gog e Magog. Está chegando aí o Armagedon. Está chegando aí o arrebatamento, a grande tribulação. Está chegando os acordos que marcam os 7 anos. Está chegando o 5G. Está tudo apontando para a volta de Cristo. Mas nós não temos a quem temer. A quem temer, Jesus vai vencer o dragão, o anticristo, o falso profeta. E aí, no capítulo 12 diz, agora veio a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus. A autoridade do seu Cristo. E diz, e não amaram as suas vidas até a morte. E por causa do testemunho que deram. Por causa do testemunho que deram. O que é o testemunho que eles deram? Pregaram a palavra. Testemunhar é pregar a palavra. Qual era a pregação do livro de Atos? Simples. Aquele que vocês mataram, aquele que vocês perseguiram, que os profetas falaram, aquele é o Messias, vocês mataram, mas ele ressuscitou. Vocês pensam que venceram, mas ele ressuscitou. E se vocês agora crerem, vocês serão salvos por ele. E muitos foram salvos pelo poder de Deus. Essa era a pregação do livro de Atos. Ele ressuscitou, ele vive para sempre, não morre mais, e todos aqueles que creem nele viverão eternamente, passarão da morte para a vida. Então vamos voltar aqui, 2 Timóteo 4, 2, prega a palavra, meu amado irmão. Como você ouviu nessa noite, saia incendiado para pregar o evangelho, a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Por isso estamos aqui na igreja, para nos capacitar a isso. E se chegar uma pessoa aqui, você tem autoridade, graça, unção do Espírito Santo, prega para ele. Não adianta chegar, dar um tapinha nas costas, aqui tem autoajuda, aqui as coisas funcionam assim, assado. Não, arrepende-te, meu querido. Está doente? Ser curado em nome de Jesus. Está com demônio? Sai em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Pregue o evangelho. Anuncie boas notícias. O mundo precisa. Curai os enfermos, expulsai os demônios. Amém? Quem crê nesse evangelho, fica de pé e vamos orar, por favor. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Incendeie o nosso coração para pregarmos o evangelho, Senhor. Ó Deus, incendeie a nossa vida para pregarmos o evangelho, a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. Estejamos, Pai, sempre prontos para testemunhar a respeito da esperança que há em nós. Porque num mundo que não tem esperança, nós temos. Então as pessoas querem saber, Pai, que esperança é essa? É a esperança da glória. Aleluia, somos salvos em esperança. E a nossa fé é um desafio. A nossa fé, Senhor, a nossa maneira de crer, é um risco que corremos e pagamos o preço desse risco, porque te amamos, porque te conhecemos, não só de ouvir falar, mas de te ver, de andar contigo. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, queremos avançar e mergulhar em Ti, Senhor, e sermos tomados pelo Teu Espírito Santo, a fim de que a Tua palavra seja anunciada neste mundo que perece. Senhor, não estamos felizes, ó Pai, com esse mundo que jaz no maligno, decadência, mas Senhor, nós estamos aqui, então queremos cumprir o Teu propósito, porque somos igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, e como igreja queremos salgar esse mundo, esta terra, para conservá-la até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que está sendo acelerada, e bem-aventurados somos nós que amamos a sua vinda, e não amamos as nossas vidas até a morte, não temos medo do que nos possa fazer o homem, mas nós confiamos que o Senhor é aquele que nos guarda. Obrigado, Senhor, aleluia. Pode aplaudir, irmão. É Jesus, Jesus, o Filho do Deus vivo, todo-poderoso, é que nos salvou e vai salvar aqueles que oramos, aqueles que amamos e muito mais.
Creia nesse avivamento do nosso coração, do seu coração, e assim as pessoas virão a Cristo, que a igreja se enche desse tipo de gente, e a célula se encha também desse tipo de gente, de pessoas que estão se arrependendo, e nós estamos pregando. Obrigado, Senhor. Abençoa o teu povo com paz. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer. O Senhor possa sorrir sobre sua vida. Resplandecer é sorrir. E tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Haja shalom sobre a igreja, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Boa semana.